É médico, sempre que pôde, participou aqui conosco da Banca dos Médicos, às quartas-feiras, a gente trata desse assunto aqui, né, sempre de saúde. E hoje, né, está superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, já foi deputado estadual, é um homem ativo na política e nos representa com muita responsabilidade. Eu estou falando do doutor Milton Flávio. Como vai? Alegria tê-lo aqui, viu? Eliane, é um privilégio estar aqui com você. Eu me lembro que ao tempo que eu estava lá no servidor público, vocês sempre me deram espaço para que a gente pudesse divulgar as campanhas que lá nós fazíamos, quando a gente precisava de sangue, quando a gente precisava de apoio, a compreensão dos usuários quando dificuldades eram enfrentadas. E agora estamos enfrentando um novo desafio, né? Na Subsecretaria de Energias Renováveis, na Secretaria de Energia, é um desafio grande. A sustentabilidade do planeta está cobrando de todos nós uma participação responsável e mais uma missão agora que eu assumi a presidência do PSDB na capital. Opa! Vamos ter aí uma responsabilidade de reconstrução do partido, de trazer para o partido pessoas sérias. O Regis já foi nosso companheiro, né? Sinto falta dele, é uma figura que está fora, né? Ele está escrevendo quem sabe eu convenço ele de um dia voltar a me claro. ajudar no partido. Mas, de qualquer maneira, é um privilégio estar aqui com você, com essa bancada sempre excepcional, debatendo temas que são importantes para a população, para o seu conhecimento e para que eles formem a sua opinião de maneira absolutamente tranquila. Não, eu acho que há muito tempo, o Regis falou bem, né, os escravos, né, na antiguidade e nas grandes guerras eram usados como troféus. Uhum. E todo dominador, todo vencedor da guerra usava, né, os seus dominados, os seus vencidos como escravos, e isso era entendido como normal. Uhum. Eu acho que essa lei é uma lei importante, ela chega tarde, mas chega, o que é muito bom para todos nós. Mas eu diria, Eliane, que ela deveria ser encarada apenas como um início. E eu comemoro agora a eleição de um brasileiro na Organização Mundial do Comércio. Falamos aqui. Porque não é por acaso, né, que nós aqui enfrentamos alguns países que vendem coisas para o Brasil em preços muito mais baixos e que têm lá nos seus países, eu diria, quase uma escravatura. Você pega a China, por exemplo, o valor pago para o chinês que trabalha nas fábricas é uma coisa que torna quase impeditivo a competição de países como o Brasil, que tem uma lei trabalhista rigorosa, com direitos e com deveres. E, por fim, eu diria que tanto quanto o trabalho escravo, nós precisamos também tomar muito cuidado com as condições em que o trabalho está sendo exercido. Não é mais muito comum, sobretudo nas grandes empresas, mas há muita empresa pequena que continua trabalhando e obrigando seus funcionários a trabalhar em condições subhumanas, com relação à temperatura, com relação ao ar ambiente, com relação ao ruído, e, às vezes, inclusive, não fazendo ou não dando a eles proteções ou a proteção necessária para poluentes que acabam comprometendo num prazo curto a sua saúde e muitas vezes a sua vida. O Regis colocou uma coisa interessante e ao mesmo tempo desagradável para a gente assumir, que é como é que se diz, o ímpeto, né, ou a índole do ser humano. O ser humano é o único animal que, mais do que garantir a sua subsistência, ataca os seus pares, ataca sem necessidade. Quer dizer, qualquer animal ele luta pela sobrevivência, ele mata para comer, e não além disso. Agora, o ser humano, ao contrário, destrói o planeta, destrói o seu irmão, destrói a civilização por conta de uma ambição desmedida. Então, é difícil. E aí, a única forma que você tem de coibir ou de inibir isso é tendo leis rigorosas, mas, sobretudo, o cumprimento dessas leis. O tempo que decorre entre o crime e a aplicação da lei e a sua punição cria essa expectativa, essa sensação de impunidade. E ela é estimulante para você continuar cometendo crime, na certeza da impunidade ou, eventualmente, daqui a não sei quanto tempo, até ter o seu crime prescrito. Concordo com o que foi falado aqui. Todos nós somos políticos todos os dias e todas as horas. O Regis continua sendo um político. Na hora que ele advoga uma posição, que ele defende um princípio, ele está exercendo a política do convencimento. Seguramente, muitos dos que aqui nos assistem estarão, em função da opinião que ele emitiu aqui,
construindo também a sua própria opinião. Eu também, viu, Regis, não quero mais ser candidato a deputado. Quem me conhece sabe que eu entendo que esse tempo meu já passou. Por um certo desencanto do Poder Legislativo, mas muito menos com o Poder Legislativo, mas com o eleitor que elege as pessoas que vão para lá. Eu, ao contrário, você diz assim, os eleitores estão cansados dos políticos. E eu estou cansado dos eleitores, que continuam elegendo errado. Que, tendo a oportunidade de escolher boas pessoas, continuam votando errado, não por acaso, porque continuam se submetendo aos favores, trocando o seu voto por uma camisa de time de futebol, por um churrasco, ou, eventualmente, por um emprego que nem sempre chega. Então, eu acredito que nada acontece no mundo sem a política, e a política precisa de homens sérios. Eu vivi essa situação. Eu morava em Botucatu e trabalhava em São Paulo como deputado. E eu tinha que ter duas despesas, que eu tinha que ter a minha casa em Botucatu e tinha que ter a minha casa em São Paulo. Os deputados de São Paulo, que moravam em São Paulo, não precisavam desse benefício. E, durante muito tempo, ele não foi dado aos que moravam em São Paulo. Aí começam as distorções, as pressões, os deputados do interior ganham porque eu também não posso ganhar. Agora, o que é importante, e o Alexandre falou muito bem, eu nunca vi ninguém criticar o médico que ganha milhares ou milhões por mês fazendo transplante de rim, como eu fazia, ou transplante de pâncreas, ou transplante de fígado. A reclamação não é por quanto você ganha, porque também é uma injustiça dizer o salário mínimo é 700. Companheirinho, via de regra, o Regis é um professor da universidade. Seguramente os seus pareceres valem muito mais do que o que ele ganhava por mês em Brasília. E muitas vezes ele deixou de emitir pareceres porque ele estava emitindo os seus pareceres lá em Brasília. Nós nos esquecemos de por que se paga para político. Nós esquecemos que no passado, lá em Londres, por exemplo, você tinha a Câmara de Lordes. Só Lorde podia ser político. Só ele podia representar o povo. E ele não representava o povo. Ele representava os lordes. Representava os lordes. No dia que você não pagar mais para deputado, você não pagar mais para vereador... Só lorde. Só lorde vai ser, só quem tem muito dinheiro. E ele vai defender os seus interesses. Então, pagar de maneira adequada, de maneira consistente, de maneira digna um parlamentar, não há nenhuma reclamação. O que nós precisamos fazer é cobrar desse parlamentar o trabalho, a eficiência, o compromisso com o povo. E não é uma situação também absurda, porque todos nós sabemos que, em muitas situações, muitas boas empresas que precisam de seus executivos dão a eles, sim, auxílio moradia. Dão a eles, sim, pagam uma compensação quando você quer trazer um executivo que é muito importante, que vai mudar o caminho, a direção da sua empresa. Mas, na mesma proporção, exige o resultado desse executivo. Se não der o resultado, ele bota esse é o fora. ponto, Liliane. O ponto de enfrentamento não é o valor, não é o salário. Inclusive, só para dar um dado que às vezes a gente não faz a comparação, por que nós damos vale transporte? Porque nós entendemos que o trabalhador tem que se deslocar da sua casa ao seu local de trabalho. O tal do auxílio moradia tem o mesmo princípio. E aí eu queria finalizar dizendo o seguinte, o problema é que pagasse 5, 10 ou 20, o que está ruim é a qualidade do nosso político. E aí, companheirinho, você que está me assistindo, depende só de você. Porque é com o seu voto que ele vai para a Assembleia, que ele vai para o Parlamento, que ele vai para o Senado, ou que ele vira presidente da República. Lamentável. Você falou uma coisa importante, Que, dependendo da atuação, você muda a visão e o conceito que um determinado poder ou instituição tem na sociedade. O Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, ficou sendo visto como algoz da população. Defensor dos colarinhos brancos, dos milionários, sempre criando condições para que eles se safassem da justiça. Depois do mensalão, seguramente o Tribunal Federal, o nosso Supremo Tribunal, passou a ser uma das instituições mais respeitadas na população brasileira. Por quê? Porque tomou uma atitude que não foi tão rápida, mas foi eficiente e deu a resposta que a sociedade esperava. Eu acho que cabe a nós, a cada um de nós, a promotoria, a polícia, que, aliás, aqui em São Paulo, tem esclarecido praticamente todos os crimes com muita rapidez. As pessoas dizem, Liliane, olha, os presídios estão lotados. São Paulo tem 50% dos presos do país. Não é porque se comete mais crime aqui, não. É porque se prende mais. Agora, eu acho que, na verdade, também tem muita gente presa que não precisaria estar presa. Nós precisamos apenar com mais rigor, com mais, eu não sei, com
dobrar a pena, enfim. Né? Os crimes que são hediondos, que são aqueles crimes de morte, né, que lesam a vida das pessoas, e deixar de prender o ladrão de galinha. Eu sou absolutamente contrário a essa tese e a essa solução. Qual é a garantia de que os médicos que estão sendo trazidos para o Brasil têm formação adequada para tratar da nossa população? A medicina de Cuba, e eu conheço a medicina de Cuba, não tem nada a ver com a medicina brasileira. Não? Não, absolutamente. Né? E eu quero aqui, inclusive, dizer que nas minhas visitas, ou na visita que eu fiz a Cuba, acho que eles têm um sistema de saúde razoavelmente bem estruturado, sobretudo para a população, até porque é uma ilha, é muito mais fácil de você fazer, mas todas as vezes que você tem alguém, né, ligado à ilha, que tem ou precisa de um tratamento de especialidade ou um tratamento mais complexo, venha para o Brasil. Vem aqui para o INCOR, vem aqui para o Emílio Ribas, vem aqui para o Alberto Einstein, vem aqui para o Sírio-Libanês. Porque a medicina que o Brasil exerce é infinitamente melhor do que praticamente todas as medicinas, né, que são exercidas, tirando aí, eventualmente, os Estados Unidos, Canadá e talvez um pouco o México, que são equivalentes ao que faz no Brasil. Agora, qual é a garantia da competência, da boa formação que nós teremos para os médicos que vêm da Espanha, de Portugal e de Cuba? Quem é que garante a qualidade deles? Mas eles vão fazer uma prova? Me perdoe uma partezinha só, porque a notícia que está aqui é que eles iriam atuar em áreas remotas e de difícil acesso, onde não tem o médico. Nós não podemos comparar aqui São Paulo, essa área de especialização notável que temos, com rincões esquecidos e abandonados do Brasil, que não tem médico. Não, seja como for, quer dizer, você vai mandar para lá só porque... Mas qual é a solução? Se não, veja bem, fizer essa importação, nós temos médico para pôr. Temos, eu não tenho dúvida que tem. O que nós temos mas a turma vai? Aí que está o problema. Em que condições esse médico vai para lá? Será que o Brasil vai oferecer para os nossos médicos as mesmas condições? Ô, Regis, nós estamos com todos os hospitais sucateados, as Santas Casas fechando, a tabela do SUS é absolutamente inviável. Né? É uma tabela que envergonha qualquer médico. Opa. Vai ver quanto eles pagam por um parto. Vai ver quanto eles pagam por um parto com anestesia. Quanto eles pagam para você fazer uma cirurgia para retirar um cálculo renal. Em média, quanto? É quanto? Não dá nem para falar, Liliane. É um negócio absurdo. Você opera, né, por R$100. Né? Então, e aí você quer ter uma medicina de qualidade, aí você, para não assumir esse ônus, para não assumir essa responsabilidade, né, você traz médico de fora como se fosse a solução. Você acha que esse médico da Espanha, que vai se submeter, apesar da crise que tem na Espanha, a ir para uma área remota, sem as menores condições de sobrevivência dele próprio, né? Se ele fosse competente, ele viria para cá? Pelo que eu vi da notícia, essa é a condição. Sim, mas... Essa é a condição. Mas qual é a competência, o cara vai para lá, porque senão não tem, continua não tendo médico. É como você dizia agora, quer dizer, tem advogado nessas regiões, aí você vai trazer um advogado da Espanha, de Portugal, né, da Inglaterra. Bom, se ele vier para cá, qual é a competência que ele tem? Qual é o conhecimento que ele tem? Então, eu diria o seguinte, olha, né, ou é só porque é remota, serve qualquer médico? Então, eu sou contra, eu acho que o Brasil teria que pensar seriamente. O que falta é vontade, Regis. O que falta é gestão na saúde do Brasil. Né? E aí vem esse ministro que não consegue administrar com os recursos que tem a saúde do Brasil e diz que vai vir ser candidato a governador em São Paulo. É melhor que ele seja governador em Cuba, né? Porque ele está trabalhando para eles. Ele já está prevendo, o confronto eleitoral. Não, mas não é isso. Se o cara é obrigado, né, com tantas faculdades no Brasil, com tantos médicos, com tantos recursos disponíveis, e ele não consegue administrar a nossa saúde, ele que vai lá para a Espanha, vai para Portugal, porque ele está trabalhando para dar emprego, é para eles, não é para nós. Gabriel. Agora, nós temos problemas sérios, né, de brasileiros que estudam no exterior e que não conseguem vir exercer medicina no país. Pessoas que estão estudando na Argentina, no Chile, na Colômbia. Por quê? E não, legislação. Validação do diploma. Para voltar, eles precisam revalidar o diploma. Olha, e as regras são muito complexas. Então, para os brasileiros, só um minutinho, para os brasileiros que estão fora, isso é muito complicado. E eu acho que essa é uma questão ideológica. Né? O governo, em primeiro momento, né, a Dilma, para cumprir os seus compromissos ideológicos, ela tentou trazer para cá os médicos cubanos. Como houve uma enorme reação, eles resolveram dourar a pílula. Né? Vamos trazer também os médicos de Portugal e da Espanha. Na verdade, eles querem trazer os cubanos para cá. Agora, trazem para as áreas remotas. Depois de 3, 4 anos, doutor Regis, eles resolvem sair das áreas remotas e vir para áreas urbanizadas. O que vai fazer de novo a área remota? Claro que vai largar. Ou ele vai voltar para... Sabe quanto ganhava o médico em Cuba quando eu fui para lá, em 96? $50 por mês.
é o trabalho escravo. Né? Agora, para o Brasil, seguramente, esse médico ganha R$50 por mês lá. Mas tem seguro-saúde, ele tem dentista de graça, ele tem escola de graça. Então, esse indivíduo aqui vem sim. Ele paga um pedágio, ele fica 1 ou 2 anos, eventualmente, lá. E depois vem competir com os médicos brasileiros muito melhor formados aqui no grande centro. Eu queria dar aqui, mais do que uma opinião, eu queria dar um depoimento. Eu fui superintendente do IANSP em 2003 e 2004. No IANSP, eu fui, não o primeiro diretor, mas o IANSP foi a primeira instituição que aceitou o companheiro, né, do mesmo sexo como companheiro, com os mesmos direitos do companheiro de outro sexo. Quer dizer, com o mesmo tipo de preocupação. Se chegassem 2 pessoas lá do mesmo sexo, diziam que viviam juntos, né, qual era como é que ele comprovava o tratamento? Ele tinha que trazer, porque não podia casar, ele tinha que trazer testemunhas que afirmassem, ou que confirmassem que eles viviam juntos há um tempo exatamente igual se um cidadão, um homem, chegasse lá com uma mulher e dissesse, ela mora comigo. O mesmo procedimento. Né? Então, eu fico muito orgulhoso de saber que, desde 2003, né, no IANSP, quando eu era superintendente, esse tipo de atenção e esse reconhecimento do direito das pessoas de terem, né, a sua afetividade, seja ela hétero ou homo, é alguma coisa que merecia ser considerada.